A paz do Senhor, mulheres aprendendo com Deus. Nós estamos aqui mais um dia que Deus nos proporcionou para podermos compartilhar do estudo, né? Hoje o estudo sai um pouquinho mais tarde, né, irmãs? Na verdade, nós estamos aqui, já é noite, mas glória a Deus que nós estamos aqui aprendendo a palavra do Senhor, né? Estamos aproveitando ainda nesse dia ouvir um pouco a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, deixar descer no coração, né? Guardar no nosso bom depósito. Então, graças a Deus por isso. Então, vamos lá, amadas. Provérbios capítulo 11 é o que nós vamos meditar hoje, né? Este capítulo, amadas, começa falando da balança enganosa, né? A balança enganosa é a abominação, como diz aqui no versículo. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Então, a balança enganosa é a abominação para o Senhor, né? Aqui fala da área comercial, irmãs, que Deus quer de nós honestidade. Tanto os que são chefes, né? Que são os patrões, e os que são empregados. Que nós sejamos honestos, né? Que sejamos honestos com todos, tanto em assuntos financeiros como em outro qualquer momento que possa haver também fraude. Então, amadas, vemos muito isso, né? Quando nós estamos trabalhando, coisas erradas acontecendo. Então, nós temos que permanecer com a nossa honestidade, não importa o que estamos fazendo, né? Que tipo de trabalho nós estamos fazendo, não importa que lugar que nós estamos, a honestidade ela tem que prevalecer em nós, né? Muitas vezes nós vimos, né, coisas erradas, às vezes o chefe pede para fazer algo que não é honesto, então nós temos que manter a nossa honestidade, né? Ou então o chefe faz algo errado e aí a pessoa vai e faz também, porque o chefe que está fazendo, né, acaba indo com, compartilhando dessa desonestidade, né? Então aqui a palavra fala que Deus quer de nós honestidade, tanto que são chefes quanto os que são empregados, né? Que sejamos todos honestos em todos os assuntos financeiros, né? Como em outro qualquer momento que haja fraude. Então, qualquer lugar, qualquer coisa que está errado, não sejamos coparticipantes disso, né? Vamos manter a nossa honestidade, vamos manter a nossa integridade como cristão, né? Devemos sempre lembrar, irmãs, que os olhos do Senhor, ele contempla todas as coisas, né? Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, por mais que você está lá no seu trabalho e se alguém está cometendo algo que é errado e você é, for compartilhar disso, achando que ninguém vai ficar sabendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo, contempla todas as coisas, né, amadas? Então, vamos manter a nossa honestidade, né? Vamos vigiar, não se deixar corromper pelas coisas erradas dos outros, né? No verso 2 diz assim: Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba é o orgulho, é um alto conceito de si mesma, mas é um baixo conceito de outras pessoas. Então, é assim, ela se orgulha, se coloca no alto, ela tem alto conceito de si mesma e ela tem um baixo conceito das outras pessoas, né? Ela vê as pessoas abaixo dela, então ela sempre está acima. E isso é uma pessoa soberba, né? É uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Mas o que Deus quer de nós, irmãs? Sabe, eu quero ler com vocês lá em Miqueias 6:8. Vamos lá? Deixa eu achar Miqueias aqui. 6:8, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e amas a beneficência e andes humildemente como teu Deus? Então, irmãs, o que que Deus quer de nós aqui? Ele quer que nós andemos na justiça, que pratiquemos a justiça, que nós amamos a beneficência e que nós andemos humildes, né?
Então, esse versículo aqui do capítulo 6 de Miqueias, versículo 8, medite depois nele. Isso é o que Deus quer de nós, irmãs, que nós pratiquemos a justiça, né? Que nós andamos humildemente e que nós amamos a beneficência, né? Então, isso faz parte do cristão. É isso que Deus quer de nós. Então, a soberba, deixar o outro abaixo, né? Sempre colocando abaixo, ela sempre se achando orgulhosa, um autoconceito de si mesmo. No versículo 2 vem aqui, vindo a soberba, virá também a afronta, mas aos humildes está a sabedoria. A pessoa que é humilde, ela sempre sai ganhando. Sempre sai ganhando a pessoa que é humilde, né? Versos 8 e 9, irmãs, vamos lá? Vamos dar um pulinho aqui, vamos lá para os versos 8 e 9, diz assim: O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento, né? O justo pode até ser exposto à angústia, mas ele é vindicado. Os ímpios se metem em problemas dos quais os justos se escapam, né? Os justos são libertados. Amadas, aqui na terra onde há muitas injustiças, né? Nós vemos tantas injustiças nos noticiários, né? Que vem, a gente assiste às vezes na TV, tantas injustiças acontecendo nesse mundo. Mas a justiça de Deus é certa, irmãos. Ainda que o justo sofra aflição, angústia, mas a justiça de Deus vai livrá-lo. No dia do juízo, o justo recebe a sua recompensa, né? E o injusto também vai receber a recompensa dele, né? Então, a justiça de Deus, ela nunca falha, amadas, nunca falha. Nos versos 10 e 11 diz: No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Então, aqui, amadas, nós temos um impacto, né, dos justos sobre a sociedade. O mundo valorizando e apreciando ou não a justiça, ela é uma bênção para a sociedade, né? Ela é uma bênção para a sociedade. No bem do justo exulta a cidade, como diz aqui, né? No versículo 10. Então, o mundo valorizando ou não, a justiça ela é uma bênção, né? Vamos ler lá Mateus 5, versículos 13 e 14, irmãos. Vamos ver? Mateus 5, versículos 13 e 14. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, amadas, uma comida sem sal, ela é sem sabor, né? Assim somos nós, minhas irmãs, que procuramos andar na justiça de Deus neste mundo, né? Então, como nós vimos aqui, no bem dos justos exulta a cidade. O que seria da terra, da cidade sem os justos, né? Porque é ela que dá o tempero, ela que dá o sabor, ela que ensina, né? Assim somos nós que procuramos andar na justiça neste mundo. No verso 13, irmãs, diz assim: O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. A Bíblia Viva, ela diz assim, a tradução do versículo 13, diz assim, deixa eu achar aqui. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso procura esconder os boatos da opinião pública, né? Então, amadas, olha só a diferença, né? Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando tudo por aí, né? Não pode ver uma pessoa que fala, menina, você viu ficar o que aconteceu com a fulana, e disso vai passando para outra, vai passando para outra, vai passando para outra, ela não pode ver alguém que ela já vai correndo contar o que está acontecendo, né?
quem gosta de falar da vida alheia, né? Gosta de falar mal. Ela espera uma notícia boa para poder espalhar, né? A língua não consegue parar dentro da boca, né, amadas? Então, mas a pessoa de bom senso, a pessoa que tem juízo, a pessoa que anda na sinceridade com Deus, né? Sabedoria, né, de bom senso, ela procura esconder os boatos da opinião pública. Ela não quer expor as pessoas, né? Ela não quer expor. Como isso, o que está acontecendo de ruim com a outra pessoa é uma coisa ruim, ela não quer espalhar mais para que as outras pessoas fiquem sabendo, trazendo vergonha mais para essa pessoa, né? Então, ela é uma pessoa de bom senso, né? A boca, ela é um órgão destruidor, né? A boca é uma destruidora de pessoas e lugares, sabe? Uma das formas mais terríveis de destruição utilizado com a boca é a fofoca, né, irmãs? É a fofoca. Fofoca é algo destruidor mesmo. Destrói pessoas, destrói lugares. É, quando ela é usada para o mal, né? Versículos 17 diz: O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Quando você faz o bem a outra pessoa, você faz o bem para si mesmo. Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós estamos fazendo bem para alguém, nós estamos fazendo bem para a nossa própria alma. Quando você faz o mal a alguém, você está ferindo a si mesmo, né? Então, o que a gente quer que as outras pessoas façam conosco, nós temos que fazer também para o próximo, né? O que a gente planta, a gente colhe, lembra? O que a gente planta, a gente colhe depois. Então, tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente planta, a gente recebe de volta. Tudo que a gente faz de bem para outra pessoa, nós estamos fazendo para nós mesmos, nós estamos juntando os bons tesouros, né, dentro de nós. Nós estamos cumprindo o que Jesus veio nos ensinar, cumprindo o que a palavra nos ensina, que nós temos sempre que ser benevolentes, né? Lembra lá no versículo que nós acabamos de ler lá, que Deus quer de nós, Deus quer que nós sejamos, que nós pratiquemos a justiça, que nós amamos a benevolência, né? E que nós sejamos humildes. Então, nós precisamos ser benevolentes, né? Então, quando nós praticamos a benevolência, nós estamos praticando coisas boas para nós mesmos, né? Verso 19 diz: Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte, né? Então, duas coisas são absolutamente certas. Quem pratica a justiça anda pelo caminho da vida, e quem pratica a maldade anda direto para a morte, né? Então, são duas coisas distintas, né? Duas coisas distintas. A justiça que encaminha para a vida e o que faz o mal, que segue o mal, caminha para a morte, né? Então, amadas, não tem meio termo. Não tem meio termo, né? Ou você caminha para o caminho da justiça, para o caminho da vida, ou você continua na maldade e caminha direto para a morte. Então, não tem o que dizer. São duas escolhas, como nós temos falado nos áudios passados, são escolhas que nós fazemos, né? Deus estabeleceu penalidades para quem violar as suas leis. Os ímpios um dia pagarão pelos seus pecados e por desprezarem a Deus e o seu próximo, né? Então eu quero ler com vocês Romanos 6:23. Deixa eu ver aqui. Romanos 6:23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Não tem meio termo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é, é o que nós estamos falando aqui. Quem escolhe o caminho do mal segue rumo à morte. Mas essa pessoa ela tem uma chance de arrependimento, né? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se essa pessoa arrepende no meio do caminho, ela se arrepende e quer se voltar para Deus, Deus ele dá o dom gratuito dele, que é a vida eterna. Então, amadas, são dois caminhos, né? Eu quero ler mais um versículo, que é o Tiago 1,15, que diz assim: Tiago 1,15: Depois, havendo a concupiscência concebido,
dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, né? Então, assim, é uma coisa puxando a outra. É um abismo puxando o outro abismo. Se a pessoa não se arrepende no meio termo ali, se ela tá no caminho que tá, ela tá vendo que ela tá só se afundando, se afundando, se afundando, se alguém não for lá falar do amor de Deus, né? Ou se Deus não falar com ela vai perecer ali, né? Se ela não se arrepender, aliás, né? Porque Deus sempre fala, sempre tem alguém que leva a palavra de Deus para essas pessoas, né? Para a pessoa que está no pecado, sempre tem alguém falando de Deus. De alguma forma, Deus prepara, de algum momento, porque ninguém vai poder dizer naquele dia que não ouviu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai ser falada para o mundo inteiro, todas as pessoas. Então, sempre tem. Sempre tem algum momento, né, que a palavra é dita para essas pessoas, mas elas rejeitam, elas desprezam, como nós já vimos aqui. Então, quando a pessoa anda assim de abismo a abismo, se ela não se arrepender, ela vai gerar a morte, né? Então, como nós falamos aqui, Deus dá o dom gratuito, que é a vida eterna, né? Então, quando o pecador se arrepende dos seus pecados, se entrega a vida para Deus, ele está em busca da vida eterna. A vida de pecado dele é perdoada, ele é limpo e ele vai caminhar para a vida eterna, mas é preciso um arrependimento, um compromisso, né, para seguir com o Senhor, né? Nós já lemos aqui o verso 19, agora vamos ver aqui o verso 22, amadas, diz assim: 22. Como joias de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Olha só, irmãs, que versículo, né? Então, amadas, da mesma forma que sabemos que é ridículo colocar um anel de ouro no nariz de um porco, né, de uma porca, né? Imagina lá, o animal não sabe nem o que é isso. Colocaram um anel de ouro ali naquele nariz, porque fala no nariz, porque antigamente as mulheres de Israel, né, elas colocavam anéis no nariz, elas, né, colocavam no nariz assim uns anéis de ouro, né? Mas então, aqui o versículo ele está comparando que assim como que nós sabemos que é ridículo colocar um anel de ouro no nariz de um porco, assim também é ridículo uma mulher que querer se esconder atrás da sua beleza, se ela não for uma mulher prudente, né, irmãs? Tá falando aqui, não adianta a mulher ser linda, muito linda, se ela não tem prudência, né? A, a Bíblia da Mulher tem um comentário aqui que eu quero compartilhar com vocês que fala assim: a beleza exterior, ao lado da conduta imprudente, não tem valor nenhum. Na verdade, acaba transformando a beleza em feiura. E isso é verdade, irmãs, né? Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A beleza não é sinônimo de que a pessoa é prudente, né? Os atos dela, as atitudes dela, o que sai da boca dela, vai dizer se ela é uma mulher prudente ou não, né? Versículos 24 e 25 diz: alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para sua perda. A alma generosa engordará, o que regar também será regado, né? Então, quem reparte generosamente seus bens com outras pessoas se tornará cada vez mais ricos. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará perdendo tudo, né? É isso que esses versículos estão querendo dizer, né? Quem sempre tem a mão estendida para abençoar, sempre ele vai ter, né? Deus sempre vai abundar na vida dele, né? Sempre Deus vai prosperando para que ele continue ajudando mais e nunca vai faltar para ele, né? Mas aquele que é egoísta, que retém, que encolhe a mão, acaba perdendo tudo. Alguma coisa acontece dele ter que gastar esse dinheiro que ele está segurando tanto que não quer compartilhar com o próximo, né? Ou vem uma enfermidade, ou vem algo que faz ele ter que gastar esse dinheiro, né? Porque é uma pessoa avarenta, né? A pessoa generosa terá sempre mais e mais, né? E ela receberá de volta tudo o bem que ela faz aos outros. Mais uma vez aqui é a semente da colheita, né? Quanto mais a gente
se doa, quanto mais bem nós fazemos, mais nós recebemos o retorno. O Novo Testamento ensina que somos mordomos dos dons de Deus, né? E que devemos usá-los em prol da sua causa e visando o bem dos necessitados. Depois, se você quiser, medite lá em Mateus 25, versículos 26 e 27, que vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, nós somos mordomos dos dons de Deus, né? Então, nós temos que usá-lo a favor da obra, né? A favor do próximo. Quando nós estamos ajudando alguém, nós estamos fazendo algo no reino de Deus, né? Quando nós estamos estendendo a mão para alguém, ajudando, fazendo algo de bom, né? Nós estamos fazendo para o reino. Verso 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Então, amadas, aqui fala de quem ganha almas é sábio. Nós devemos levar o pecador a Cristo e levá-los para uma vida de retidão, né? Então, esse é o nosso dever de cristão, né, amadas? Nós temos que sempre estar falando da palavra do Senhor, sempre aparece alguém onde nós precisamos falar algo de Deus para ela, né? Às vezes você está na fila de um banco, alguma pessoa começa a puxar conversa e aí você tem uma oportunidade. Você está no mercado, alguém começa a conversar com você, você tem uma oportunidade. A família mesmo, no meio da família, da parentela, sempre tem alguém precisando de uma palavra, sempre tem um momento certo. O Espírito Santo, ele sempre toca no nosso coração quando nós, né, podemos compartilhar da palavra do Senhor, né? Verso 31, para finalizar, né, o nosso áudio hoje, diz assim: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Olha só que versículo, né, irmãs? Olha só que versículo. Eu quero encerrar esse áudio com esse versículo aqui, 31, né? Na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: se até os justos são castigados durante esta vida por causa dos seus pecados, imagine o que acontecerá ao pecador rebelde, né, irmãs? Esse aqui é o versículo 13 da Bíblia Viva, capítulo 11. Não é que os justos, o que tem, os justos, né, os sábios, não vão ter pecados, né? Às vezes, quem tá vivo, quem tá aqui na terra, o pecado sempre ronda. Mas o que quer dizer aqui? Quando nós pecamos, nós dobramos nossos joelhos e pedimos perdão ao Senhor, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, e o Senhor Jesus, ele nos perdoa, né? Ninguém pode dizer que é perfeito. Todos nós temos pecados, né? Mesmo nós aceitando Jesus, nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, né? Mas não somos justos, somos considerados justos porque nós estamos nos endireitando, endireitando as nossas veredas, os nossos caminhos, né? Rumo a Deus, né? Nós estamos sempre meditando a palavra e a palavra ela sempre mostra pra gente o que nós estamos fazendo de errado. Então, nós estamos pecando. Então, quando nós reconhecemos, nós vamos pedir perdão para o Senhor e o Senhor nos perdoa e nós não procuramos não fazer mais isso, né? Então, se nós justos, quando nós pecamos, nós somos castigados, porque quando a gente faz alguma coisa errada, vem a colheita depois, como nós falamos, né? Se nós justos somos, quando pecamos, somos castigados, quando por causa do pecado, imagina os que são pecador rebelde, né? Às vezes a gente fica vendo, puxa, mas aquele vizinho, nossa, mas ele faz tanta coisa errada, só vive fazendo errado, é, conquistando bens ilicitamente, praticando injustiça, e parece que nada acontece com ele. Mas, irmãs, a justiça de Deus não falha. Mais cedo ou mais tarde, ele vai colher, né? E isso ninguém escapa. As coisas podem escapar da justiça daqui da terra, mas da justiça de Deus com certeza não escapa, porque Deus é justo. Ele não se deixa escarnecer, como nós já lemos nos versículos passados, nos capítulos passados, né? Então, amadas, por mais que nós às vezes pecamos, erramos, quando nós percebemos que nós estamos fazendo errado,
vamos nos consertar e continuar na justiça de Deus, porque vale a pena, né? Vale a pena. Deus, ele sempre é a favor daqueles que são justos e os humildes, né? E que praticam a benevolência. Amém? Então, amadas, vamos terminando por aqui esse áudio hoje. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem meditando também na palavra do Senhor. Eu tenho aprendido bastante com esses capítulos de Provérbios, né? Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos com o capítulo 12, aprendendo mais um pouquinho da palavra do Senhor, né? E assim, amadas, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, não é? E faz muito bem nós alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Não fique só não esqueça, né? Não esqueça também de orar, de jejuar, né? Porque a oração também é muito importante para nossa alma. Jejuar também, né? Quando a gente jejua, a gente fica mais forte espiritualmente. Quando a gente ora, a gente consegue, a gente recebe forças, né? A gente recebe direção. Então, é muito importante orar, jejuar e estudar a palavra de Deus. Amém, amadas? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite de descanso. Até amanhã eu espero vocês, né? Se assim Deus nos permitir. E nós estaremos juntas mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Amém? Fique com esse Deus maravilhoso e Deus abençoe vocês.